não só ao tema que foi proposto pelos pastores, mas também a mensagem que vai ser conectada a esse tema. Eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Atos, capítulo de número 4. Atos, capítulo de número 4. Quando você encontrar, nós vamos do verso 13 até o verso 18. Atos capítulo 4, verso 13 a 18. Quem foi encontrando, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ler então, logo após nós vamos explicar o que vai ser proposto aqui. Verso 13. Observando a coragem de Pedro e João, e tendo notado que eram homens simples e letrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Além disso, como podiam constatar diante de seus olhos a presença daquele homem em pé que fora curado, nada podiam alegar contra eles. E por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a esses homens? Pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso, comprovado, no qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los. Vamos intimidá-los exigindo que a ninguém mais falem sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenando-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em nome de Jesus. Verso 18 novamente. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem no nome de Jesus. Vamos orar? Deus poderoso e santo, Deus, eu quero me esconder nos teus pés. Eu quero me esconder, Jesus, atrás do teu tornozelo, debaixo da tua orla, porque, Deus, eu estou extremamente dependente do Senhor. A totalidade do meu ser está dependente do Senhor. Jesus, a minha alma clama pela tua presença, e te peço que o Senhor não esconda a tua face de mim, Senhor. Não esconda a tua face da minha vida, da minha alma. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza. Deus, eu te peço que a tua mão furada venha sobre nós. A tua mão santa e furada venha sobre nós e nos conduza nesse momento, Deus de poder e graça, Deus da minha alma, Deus de misericórdia, amado da minha alma, não nos abandone de todo. E dessa forma eu te peço que na nossa finitude, Deus, na nossa limitação, eu te peço que o Senhor incline-se para ouvir esta oração, Deus. Venha neste lugar, Jesus. Aonde tu está, Deus, eu te peço que o Senhor se revele. Aonde o Senhor está, Jesus, eu peço que o Senhor se revele a nós. Porque minha alma clama pela tua presença, Deus. A minha voz clama pela tua presença, e ainda que a minha voz não consiga alcançar a tonalidade da minha alma, o Senhor consegue ouvir, meu Deus, o grito da minha alma, clamando o Senhor neste lugar. Venha nesta noite sobre nós, ó Deus.
porque, Senhor, eu sinto o peso da responsabilidade e só vou conseguir concluir se o Espírito Santo de Deus estiver comigo para concluir a missão que me foi confiada. Toma cada um em tuas mãos, Deus. É o Senhor quem vai falar aqui, Deus. Te peço graça, misericórdia, e todo demônio que está por perto de nós, toda potestade e principado que está tentando combater para que esta mensagem não flua, que está tentando combater para que ninguém esteja ligado em Ti, Deus, caia por terra todo demônio, todo espírito das trevas, potestades e principados das trevas, sejam repreendidos agora em nome de Jesus, e que a presença do Rei venha sobre nós, para a honra e glória do nome de Cristo, o Nazareno, o Salvador. Entregamos a mensagem em tuas mãos e nós, como igreja, concordamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, com muito temor, andei pensando durante a semana sobre a mensagem e o pastor Bruno me enviou o cartaz ontem à noite sobre esse tema que é proposto para o mês. Palavras proféticas para 2021. Conforme a palavra que eu havia estudado, eu vou tentar colocar junto o tema proposto, e não tão somente colocar junto, mas dar continuidade à última mensagem que eu ministrei aqui, que, se você não assistiu, está lá no canal do YouTube da igreja, ADEC Teresópolis. E lá não está somente a mensagem que eu ministrei, mas todas as mensagens que têm sido ministradas pelos pastores e os demais irmãos. A última mensagem foi sobre a autenticidade da igreja, e eu quero utilizar somente o ponto final dessa mensagem como introdução para a gente chegar onde estamos aqui no capítulo 4. No capítulo 2, de forma resumida, a igreja havia recebido o Espírito Santo de Deus, havia recebido aquilo que havia sido prometido, profetizado, é ministrado sobre os irmãos ali que presenciaram aquela manifestação poderosa, a palavra de Deus e o arrependimento. Com isso, 3.000 almas se rendem ao Senhor, e essas 3.000 almas, juntamente com os 120 que estavam juntos ali na reunião, compõem a construção da igreja primitiva. Essa igreja, como a gente viu na última mensagem, ela nasceu debaixo de uma palavra que eu quero destacar novamente a título de introdução: perseverança. Uma igreja que nasceu debaixo de perseverança. Perseverança na oração, perseverança na palavra, perseverança na consagração, perseverança no Espírito Santo de Deus, perseverança mediante a ação profética ordenada por Jesus Cristo em Lucas capítulo 24 e também em Atos capítulo 1. Uma igreja que perseverou debaixo da graça, debaixo da presença, debaixo de poder, debaixo de fogo, debaixo de azeite, debaixo de maravilhas e manifestações de milagres. A igreja nasce debaixo de perseveranças que contribuem para trazer características da igreja autêntica. Só que essa igreja, ela entende que não somente devia perseverar no começo, mas principalmente perseverar na continuidade, porque ela entendia que essa perseverança não se deve ter apenas para receber ações proféticas, mas principalmente para dar continuidade e desempenhar ações proféticas. Nós podemos ver que muitas pessoas começam perseverando muito bem na oração, porque o começo da caminhada nós estamos com a nossa totalidade vazia, porque acabamos de nascer. Então nós vamos ver que nós somos totalmente dependentes de uma perseverança na oração, totalmente dependentes na perseverança da palavra, totalmente dependentes da consagração do Espírito Santo de Deus.
Só que, com o passar do tempo, a gente começa a pensar, pelo fato de a gente começar a aprender, a crescer e a criar maturidade na jornada, que a gente não é mais dependente desse tipo de perseverança. Só que a autenticidade da igreja fez entender que eles eram dependentes dessa perseverança, porque eles tinham ações proféticas para realizar. E qual é a diferença entre receber uma ação profética e desempenhar ações proféticas? Receber a ação profética de início, para a gente entender, foi o que aconteceu em Atos capítulo 2. A ação profética que eles receberam foi o derramamento do Espírito Santo de Deus. E a ação profética significa algo que foi prometido, profetizado, revelado, construído, instituído por Deus. E aquilo que era um sonho de Moisés em Números capítulo 11, verso 29, no qual o episódio Josué vai abordar Moisés e vai falar que Eldad e Medad estão lá profetizando, manda eles calarem a boca. Aí Moisés faz a sua réplica no verso 29 dizendo: você está com ciúme disso? Está com ciúme de mim? Quem dera se todo Israel pudesse profetizar. Era o sonho de Moisés, ver todo Israel profetizando, mas esse sonho no coração de Moisés se torna profecia na boca de Joel. E essa profecia é uma ação profética a partir de Deus, para ser liberada para toda a carne a partir da igreja que seria instituída. Então a igreja, quando nasce, ela recebe essa ação profética, mas ela não tão somente agora tem que viver perseverando em oração para ficar parada recebendo ações proféticas, mas agora ela tem que desempenhar ações proféticas. E o que é desempenhar ações proféticas? Conforme uma das obras de Karl Barth, chamada Obras Proféticas, manifestação e ações proféticas significam você falar de Deus a partir dele, mediante ao indivíduo ou a comunidade. Ações proféticas está relacionado a falar de Deus a partir dele, mediante ao indivíduo ou a comunidade. Então a igreja que estava entendendo por que ela foi chamada para dentro, porque ela foi chamada para dentro para perseverar na oração, perseverar na comunhão, perseverar no ensino, perseverar nos milagres e nas maravilhas, agora ela começa a entender o porquê que ela foi chamada para fora. Agora ela entende que ela tem que desempenhar ações proféticas, e essa ação profética está fundamentada na maior tarefa profética que foi ordenada: ide por todo mundo. E é tão interessante essa questão de receber a ação profética para desempenhar ações, que está totalmente ligado à mesma ação de Abraão. Abraão, quando ele recebeu a ação profética, era qual? Uma promessa. Foi estabelecida uma promessa para ele, de terra e de filhos. E qual foi a ação profética dele? Mesmo sem saber aonde tinha que ir, era se locomover para a direção. E a ação profética que foi dada para a igreja é que ela não sabe para onde vai, mas a direção aos confins da terra. Então ela tem que seguir essa ação profética que foi ordenada por Cristo. Então você vai ver que no capítulo 3, quando inicia esse capítulo, começa o registro dessa ação profética, começa o registro do evangelismo da igreja. Ainda que a igreja tivesse feito isso antes, ainda que a igreja tivesse feito algumas ações evangelísticas, mas o registro primário da Bíblia sobre ir cumprir essa tarefa profética que foi ordenada está registrado no capítulo 3. E agora a gente vai ver que essa igreja empoderada, agora a gente vai ver que essa igreja autêntica, que essa igreja que recebeu revestimento de poder, que essa igreja que recebeu graça, que essa igreja que estava ansiosa para ver mais milagres e maravilhas, essa igreja que estava profetizando entre os irmãos bênçãos, vitórias, agora ela entende que tem que sair e dar continuidade, e ela sai
através de 2 apóstolos, Pedro e João. Agora, interessante que quando eles estão indo de forma estratégica, porque eles estão indo às 3 horas da tarde na hora nona. E conforme até eu e meu pai estávamos vendo uns conteúdos sobre guardar o sábado, vai ter alguns sabatistas como os adventistas que vão dizer que o que eu vou propor aqui não está certo, mas é muito coerente falar que a preservação dessa tradição de ir para o templo na hora da oração, de frequentar as sinagogas nos sábados e de estar cumprindo com os rituais judaicos, não era somente para poder carregar uma cultura na qual foram criados, não era para poder se apegar a um contexto veterotestamentário, mas era estratégico para alcançar almas, porque eles sabiam que haveria uma grande quantidade de pessoas ali, ainda se nós formos olhar pela ótica de que foram poucos dias após o Pentecoste, nós vamos notar que a cidade estava lotada, que a cidade estava cheia, e eles pegam isso de forma estratégica e vão andando para a hora da oração, porque agora eles tinham que cumprir uma ação profética que foi determinada. Obrigado, irmã Maria. Eles tinham que cumprir essa ação profética. Eles entenderam que não haveria possibilidade deles alcançarem o favor de Deus profetizando parado, esperando que Deus fizesse o que era para eles fazerem. Eles tinham que tomar uma ação, e foram pela hora nona. E a característica daquela época era os mendigos ficarem à porta do templo. Os mendigos ficavam ali de forma estratégica, e eu quero falar um pouco dessa estratégia dos mendigos. O templo, naquela época, assim como é hoje, eles eram bem adornados, e eles tinham como característica expressar uma expectativa de que aquele lugar era um lugar de amor, de generosidade, um lugar de compaixão, de sustentação e de resgate. Essa é a característica do templo. E essa característica gerava uma expectativa que aqueles que estavam na porta do templo, fazendo as suas mendicâncias, esmolando, eles queriam que essa expectativa fosse suprida. Eles queriam que essa expectativa fosse suprida, e por isso que eles ficavam na porta do templo. Eu estou na margem da sociedade, eu vivo como medíocre, eu não tenho riqueza, eu sou deficiente, eu sou composto por doença e por enfermidade, eu sou composto por dificuldade irreversível. Então quem sabe, se eu for para a porta do templo, talvez esse templo que expressa a generosidade possa ser generoso comigo para me ajudar. De repente esse templo que expressa ajuda possa me ajudar de alguma forma. Quem sabe esse templo que expressa amor possa me tirar do lado de fora e me colocar para o lado de dentro para ser cuidado, quem sabe? E também ao saber que o povo ia para o templo ofertar, eles também utilizavam como estratégia para arrecadar o máximo de recurso para sobreviver. Então, quando está naquele local um aleijado, mediante a tudo isso, a sua expectativa era essa, mas ele não tem nada para oferecer para o templo. E em contrapartida, parece que o templo não tem muito a oferecer para aquele aleijado. E aquele aleijado agora, ele está desenvolvendo a sua única habilidade. A sua única habilidade era pedir. A sua única habilidade era esmolar. E essa habilidade, mediante a expectativa que não era suprida pelo templo, restava para aquele mendigo, aquele aleijado, uma única esperança: receber esmolas para sobreviver.
Era isso que o templo dava para aquele cara. Era isso que o templo dava para aquela pessoa, para aquele aleijado. A expectativa de sobreviver através de esmolas. A porta formosa, conforme os estudiosos falam que a porta formosa era feita de cobre de Corinto, de 9 a 18 metros de altura. Era para poder trazer uma característica para aquela igreja, de que aquela igreja poderosa tem autoridade, no caso o templo, e que aquele templo está sendo aprovado por Deus, e os recursos que chegam naquele lugar são da parte de Deus. É semelhante ao que acontece hoje, irmãos. Igrejas com portas formosas, se preocupando em adornar aquilo e mostrar algo através dos seus adornos, de que é uma igreja de amor, de compaixão, uma igreja de resgate, mas na verdade a única coisa que resta são esmolas. A única coisa que gera expectativa em quem está esmolando lá fora é a esmola da igreja que tem uma porta formosa. Então aquele aleijado está ali, olhando, e de repente está vindo Pedro e João no caminho daquele aleijado. E aquele aleijado, ele olha para aqueles dois homens, mas ele não olha fixamente nos olhos dos homens, porque são mais de 40 anos de sofrimento, são mais de 40 anos de expectativa frustrada, são mais de 40 anos recebendo apenas esmola. Então é lógico, se você passa um mês de tribulação na sua vida, é muito notável algum irmão da igreja olhar para você na rua e perceber o seu semblante baixo. E um semblante baixo automaticamente faz com que a sua cabeça fique baixa. Então essa era a vida do aleijado. As juntas do joelho e dos tornozelos roxos, com adornados vermelhados característicos do hematoma. Ele olha para aqueles homens, talvez na altura dos joelhos, e fala: me dá uma esmola. Só que aquele aleijado mal sabia que não era dois homens que estavam indo no templo, mas era a igreja de Deus que estava indo de encontro a ele. Era Jesus Cristo, através daqueles irmãos, que estava indo de encontro com ele. Porque a igreja entendeu que ela tinha que sair do lugar que está, para que ações proféticas acontecessem do lado de fora. E aquele mendigo, ele fala: me dá uma esmola, me dá um donativo, me dá uma moeda, me dá um pão, me dá alguma coisa. Aí de repente você vai ver a ação de Pedro e João. E o interessante é que esse aleijado representa de forma ilustrativa o homem na condição de pecador, o homem na condição de natureza pecaminosa, por 4 fatores. Primeiro, esse homem nasceu aleijado, nós nascemos pecadores. Segundo, esse homem não conseguia caminhar. O pecador não consegue caminhar para o caminho da vida. Ele não tem condições naturais de ir para o caminho da vida. Ele é deficiente, ele é paralítico, ele não tem condições naturais de seguir o caminho da vida. Terceira característica, ele estava fora do templo. O pecador, você vai ver, ele nunca está dentro do ambiente de adoração de Deus, ele está sempre do lado de fora. E quarta característica, ele vive esmolando. O pecador vive esmolando pedidos para satisfazer as suas vontades. Vive esmolando para poder satisfazer as suas necessidades. Então o que está acontecendo aqui não é apenas um aleijado, mas é a característica do pecador, do homem que nasceu no pecado ali, pedindo que a sua necessidade diária fosse suprida antes que a morte viesse primeiro. Parece que são os gritos do dia de hoje.
Pessoas gritando, falando: venham depressa antes que a morte chegue primeiro. Esmolando a sua vida diária, aguardando com que a igreja vá de encontro a ele. Só que aqui esse aleijado, quando ele pede a esmola para Pedro e João, a abordagem de Pedro é fantástica, irmãos. A primeira coisa que ele faz é o seguinte: olha para mim, olhe para nós. Aquele aleijado nunca teve alguém para dialogar, nunca teve ninguém para poder chamar a atenção nos olhos, nunca teve essa compaixão, nunca teve esse amor, essa expressão do outro para com ele. Mas agora que a igreja chegou, agora que a igreja saiu do lugar, o pecador, aleijado, destruído, no lamaçal, esmolando, está recebendo uma palavra: olhe para nós. E a condição de pedir olhe para mim está intrinsecamente ligada a o que você vê quando olha para mim. Quando ele fala olha para mim, ele está falando assim: ei, olha para o que você está enxergando agora. Olhe para o Espírito Santo de Deus. Olhe para Jesus Cristo. É Ele que está se apresentando para você mediante a igreja que foi lá para fora. E agora você vai ver que essa solicitação de Pedro, olhe para nós, vai gerar uma expectativa que vai renovar o espírito daquele aleijado. E essa expectativa vai fazer com que gere uma fé em cima daquele aleijado. Por que vai gerar uma fé? Porque em breve ele vai se apossar de uma palavra profética, ainda que ele nem conhecesse o Cristo que seria apresentado para ele. Ele vai tomar posse de algo que ele nem tem conhecimento, mas só pelo fato de ter ganhado atenção, só pelo fato de ter recebido generosidade da parte deles, é gerada uma expectativa que antes que os seus joelhos, antes que seu tornozelo viesse a ser consertado, o tornozelo e o joelho da sua alma estava sendo curado. Ele estava sendo pela alma curado da paralisia do pecado. Enquanto ele era paralítico, o templo era pior, era paraplégico, porque ele ainda conseguia se mover para poder receber o que ele iria receber, enquanto o templo negava o Cristo que estava sendo pregado. Mas só que está sendo desfragmentado toda a doença e enfermidade do pecado daquele homem. Eu quero que você entenda isso, irmão, porque você vai ver que essa é a nossa responsabilidade. Aquele homem, quando ele olha com expectativa e uma fé gerada, ainda que essa fé fosse imatura, porque ela não havia sido desenvolvida com o tempo, não deu tempo para isso, ele pensava que o que ele iria receber seria algo que iria suprir a sua necessidade momentânea. O que ele iria receber, ele estava agora com fé e expectativa que aquela vida na Porta Formosa acabasse. E ele pensou: talvez ele vai me dar um recurso para comprar pão e vai me dar uma quantia o suficiente para eu sair da Porta Formosa. Mas mal ele sabia que Pedro e João não estavam oferecendo algo para tirar a Porta Formosa, mas estava dando algo que iria fazer aquele homem entrar no Santo dos Santos. Enquanto a Porta Formosa estava fechada para ele, os santos dos santos já havia rasgado o véu, estava aberto para aquele homem receber algo que nunca o dinheiro iria pagar. Nenhum dinheiro da terra podia pagar o que aquele homem iria receber. Só que tem o seguinte: na medida que Pedro e João falam olhe para mim, e a expectativa é gerada olhando para ele, a fé exige resposta. E tem fé de muita gente que está esperando uma resposta nossa.
E tem fé de muita gente lá fora que ainda deposita expectativa na igreja, que está esperando uma resposta da igreja, ainda está esperando uma resposta dos irmãos. A resposta para essa fé inicialmente pode não ser muito agradável, mas só que aquele homem não ia receber o que era fundamental, ia receber o que é essencial para a sua vida. E a resposta começa da seguinte forma: não tenho ouro e nem prata. Pedro já está falando que não tem o que ele quer, irmão. E não tão somente está falando para aquele homem que ele não tem o que ele quer, ele também está expressando o seguinte: ele começa o evangelismo naquele homem expressando o que não tem. Só que na mesma medida que ele expressa aquilo que ele não tem, ele também está expressando para os demais em volta e para o mundo espiritual que aquilo que ele não tem também não lhe faz falta. Eu não tenho ouro nem prata, mas também não me faz falta. Por quê? Porque o que me fazia falta, hoje eu já tenho. E se o que me fazia falta, hoje eu já tenho, tudo que me faltar depois vai ser suprido por este que não me faz mais falta. Porque ainda que vier faltar alguma coisa lá na frente, eu já tenho tudo que eu preciso, que é o Espírito Santo de Deus, que é Jesus Cristo, que é a presença, que é a graça, que é a glória, que é o revestimento de poder, que é uma vida de oração, que é uma vida com a boca no pó. Eu tenho o dono do ouro e da prata. E isso é muito interessante, porque ele também expressa a sua condição de fazer a obra. Ele está dizendo: eu não dependo de dinheiro para fazer o que eu tenho que fazer. Eu não dependo de recurso para fazer o que eu tenho que fazer. E quanto à porta formosa, e quanto esse templo dessa porta dependia de recursos para dar continuidade em uma coisa medíocre, a igreja que não tinha nada a não ser a fé, o Espírito Santo de Deus e a palavra, estava dizendo: nós não dependemos de recurso para fazer a obra. Pode ser que o recurso me ajude a dar continuidade a alguma coisa, mas se faltar recurso, o que não pode faltar é presença, o que não pode faltar é palavra, o que não pode faltar é unção, o que não pode faltar é o Espírito Santo de Deus. E isso não nos falta. Então eu não preciso de recurso para fazer alguma coisa, porque se eu não tiver recurso, Deus pode fazer nascer fruto em terra árida, pode fazer nascer água na pedra, pode fazer o mar se abrir, pode fazer o mar se fechar, pode criar um muro, botar uma porta, tirar uma porta, abrir uma janela, abrir uma brecha, fechar a brecha, pode fazer com que o caminho se abra, pode fazer com que o caminho se feche, não importa. Eu tenho Deus que pode fazer tudo do nada. Eu tenho um Deus que pode fazer tudo do nada, assim como Ele fez. Antes do tudo já existiu tudo. Antes de tudo existir, irmão, já existiu tudo que é Deus. Então aqueles irmãos estão dizendo: eu não dependo disso. E a gente vê hoje as igrejas brasileiras, as igrejas de Teresópolis, do estado do Rio de Janeiro, achando que é o recurso que vai dar o veículo. Mal sabe que o maior recurso, irmãos, nós já temos. Foi derramado a ação profética sobre nós. O Espírito de Deus está conosco. Ele é a maior riqueza, irmãos. E através desse Espírito Santo vai acontecer algo fenomenal nessa passagem aqui. Já que você não tem ouro, já que você não tem prata, já que você não tem o pão para eu comer, já que você não tem a roupagem para eu vestir, já que você não tem um leito para eu me deitar, o que você tem? O que eu tenho, eu te dou. Você vai ver que quando eles pedem para olhar, ele fala o seguinte, ó: e o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber alguma coisa. Eu quero falar para nós qual a expectativa que nós temos gerado nas pessoas de receber algo que vai transformar a vida de fato, ou de receber esmolas.
de receber algo que vai realmente mostrar a autenticidade na qual nos foi confiada? Ou nós temos apenas a expectativa de que essas pessoas somente vão vir para cá com a mentalidade de assistir mais um culto e depois ir embora para casa? Assim como tem gente na live que podia estar no culto e não está, por quê? Porque não tem mais expectativa na autenticidade da igreja. O que eu tenho eu te dou, o que você tem para dar, irmãos? O que eu, Gabriel Chagas, tenho para dar? O que as igrejas de Teresópolis têm para dar? O que a DEC tem para dar? O que a Presbiteriana tem para dar? Batista, o que ela tem para dar? Você só dá o que você tem, é a frase comum, irmãos. Só que aqueles irmãos, eles não tinham ouro nem prata, mas estavam cheios do Espírito Santo de Deus, irmãos. E saíram com coragem, saíram municiados de poder. Eles não saíram apenas para ver como é que está o tempo lá fora. Eles não queriam saber se a época deles ia ter coronavírus, se não ia ter. Eles só queriam saber do seguinte: nós vamos para lá, porque nós vamos voltar com o resultado, porque a obra vai ser feita, porque o que nós temos se chama Jesus de Nazaré. O que eu tenho eu te dou. Na hora que ele fala isso, irmão, o aleijado ele se abre por completo, ainda sem saber o final da frase. Ainda sem saber o final da frase, ele se abre, ele se lança, porque agora as boas novas estavam sendo apresentadas. Ele quis mostrar que o recurso, isso é supérfluo, irmãos. Isso pode ser que você fique rico, fique pobre, porque aquele que ainda recebe recurso pode ficar pobre no dia seguinte, mas aquele que recebe Jesus, ainda que perca o dinheiro, nunca será pobre, sempre será rico, sempre será cheio das riquezas do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu estou enérgico aqui. Meu corpo está todo suado dessa energia. Eu tenho e eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Essa cena é fantástica, irmãos. Porque agora Pedro fala que tem algo, e ele agora expressa o que tem. Só que a expressão dos lábios não era suficiente. Não é suficiente nós profetizarmos o que eu tenho eu te dou, e também não é suficiente profetizarmos levanta e anda. Mas há uma necessidade intrínseca no milagre, no processo de entregar a Cristo, de estender a mão direita. E para que ele estende a mão direita? E muitos vão pensar que ele está querendo ajudar o milagre, que ele está querendo dar uma mãozinha para o milagre. Deixa eu falar uma coisa para você nessa passagem. O milagre já estava sendo feito na medida que ele falou em nome de Jesus. A mão que ele estende não é para poder o milagre acontecer, mas a mão que ele estende é apenas o dever da igreja, que é estender a mão para sustentar o homem no processo do milagre. Por quê? Porque aquele homem era paralítico, ele não tinha hábito de andar, então ele ia andar pela primeira vez. Poderia ser que quando ele levantasse, ele não viesse conhecer como é ficar de pé, e de repente ia fraquejar os seus tornozelos e cair. Mas só que Pedro, quando estende a mão, ele está dizendo: pode levantar com confiança, porque você recebeu Jesus, e ainda que você tropece, ainda que seus pés fraquejem, eu estou aqui para segurar sua mão, e você não vai cair. Tá? Eita, tem alguém sendo ministrado aqui pelo Espírito Santo de Deus. Ainda que você venha resbalar os seus pés, eu como igreja estou segurando a sua mão direita, assim como o próprio Deus fez em Isaías 41:13. Eu te pego pela mão direita e te digo: não temas, não temas, eu te ajudarei. Ele faz o papel. A igreja imita o Senhor, irmãos. A igreja imita Deus.
E você vai ver que ele levanta de um só salto. E quando ele levanta, ele sustenta os seus pés. E os braços de Pedro ajudam que ele não venha balançar e cair. E o resultado agora são louvores e adorações a Deus por parte daquele aleijado que era tido como irreversível, um desgraçado da sociedade. E eu vou chegar no ponto-chave da mensagem, para não demorar. Para chegar no ponto-chave, para a gente ir para o final, para você entender a proposta disso. Agora, o povo que estava nem aí para o aleijado, agora quer ficar perto do aleijado, admirados e perplexos. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Que maravilha, que isso? Ele era aleijado há mais de 40 anos, agora anda. E ele está pulando, o que é isso? E eles vão indo para perto de Pedro e João. Isso é a cilada do Satanás. Que eles vão para perto de Pedro e João e começam a bajular esses irmãos. E falar, o que vocês fizeram, que maravilha. Vocês fizeram algo fantástico. Aí Pedro e João agora pegam a oportunidade para poder dizer algo. Quem falou que fomos nós que curamos? Quem falou que fomos nós que realizamos alguma coisa? Por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos o poder de fazer algo? Aí vem a pergunta, é óbvio. Peraí, você que estendeu a mão, eu vi você conversando com esse aleijado, eu vi você dialogando com ele, e eu vi você falando que não tem ouro nem prata, e eu vi que a sua mão tocou. Se você tocou nesse rapaz e não foi você quem levantou e fez o milagre, então o que é que fez esse homem levantar? Vem o ponto-chave, irmão, da ação profética que foi confiada a nós. Ele começa a fazer uma ministração e diz, sabe o que foi que levantou? Foi o nome. Foi o nome que levantou. Foi o nome de Jesus que levantou. Foi o nome do Rei da Glória. Foi o nome do Leão da tribo de Judá. Foi o nome do Cordeiro. Foi o nome do Santo que vocês jogaram na cruz, que vocês mataram, que vocês rejeitaram. Esse é o nome que levantou esse homem, que trouxe vida, transformação para ele. Ah, foi esse nome? Foi, irmãos. E eu vou falar uma coisa para vocês agora. Aí você vai ver que a ótica, o clima do lugar muda. Porque outrora o avivamento trouxe perplexidade, temor e deboche. A palavra com o nome de Jesus veio e trouxe salvação. Agora o milagre traz perplexidade, admiração e bajulação. Só que aí, irmãos, Pedro e João vão dar sentido para o milagre. E o sentido para o milagre só se dá mediante a palavra. Só tem sentido para o milagre mediante a palavra que professa o nome de Cristo, dizendo que é esse nome que cura, é esse nome que sara. E eles começam a dar sentido para essa mensagem, dizendo, ei, arrependam-se dos seus pecados, para que Deus venha trazer tempo de refrigério para vocês. E ele começa outra pregação enérgica, falando desde Moisés até os dias daquela época. E quando ele vai falando, ele vai dizendo, sabe por que Jesus foi enviado para vocês? É porque vocês têm essa prioridade, vocês são privilegiados, e nós estamos sendo enviados aqui. Ainda que vocês tivessem colocado ele na cruz, ele ressuscitou, irmãos. Não se preocupem com esse pecado, fica tranquilo, vocês eram aleijados igual esse aleijado aqui, mas só que agora o milagre para vocês também vai alcançar. Então se liga no que eu estou dizendo, irmãos. Vocês têm acesso a esse Cristo, porque Ele ama vocês. Aí você vai ver, irmão, 5.000 almas, mais do que as 3.000 que estavam atrás, agora se rendem a Cristo. Só que agora, vou chegar no fim, quando eles pregam a palavra, é aí que incomoda o adversário. Enquanto estava rolando somente o milagre, tudo bem. Enquanto estava rolando só o mover, tudo bem. Enquanto estava rolando só a festividade, o congresso, tudo bem.
Agora, quando começou a falar do nome, ei, peraí, o que está acontecendo ali? Eles estão falando de quê? Nós vamos lá, e você vai ver saduceus e guardas chegando no local e dizendo: por meio de o quê? E pelo meio de quem vocês estão fazendo isso? E você vai ver que a autenticidade da igreja, a perseverança da igreja continua de frente para o perigo. Com coragem eles falam: foi o nome de Jesus que fez isso. Foi o nome de Jesus? Foi o nome de Jesus. Então vocês estão presos. Irmãos, o que levou Pedro e João para a cadeia? Foi o milagre ou foi o nome? Foi o nome, irmãos. Sabe por quê? Porque o diabo, ele não tem medo de milagre, irmãos. O diabo, ele não tem medo do seu dom de língua. O diabo não tem medo da sua prosperidade. Ele quer mais que você prospere, que você vai falir. Para ele tanto faz. O diabo não tem medo de festividade. O diabo não tem medo de congresso. O diabo tem medo do nome, irmãos. Ele tem medo do nome. Porque quando o nome é pregado, irmãos, quando o nome é manifestado, irmãos, os céus se abrem, o sol escurece, a lua clareia, o dia vira noite, a noite vira dia. Gente, a água seca, e aonde está seco começa a brotar água. Quando o nome é pregado, meus irmãos, os animais obedecem e os joelhos se dobram, porque esse nome tem poder para salvar o pecador e destinar o diabo para o seu lugar devido. Filipenses capítulo 2, verso 9, vai dizer que esse é o nome sobre todo nome. E no verso 10 e 11 vai dizer que esse nome foi exaltado nos céus, para que os seres dos céus, da terra e debaixo da terra venha se dobrar diante desse nome. E no fim dos tempos, se você que estiver assistindo for ateu ou não, se você for cientista ou não, se você for desviado ou não, tiver de biquinho com Deus ou não, não importa, queira você ou não, todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar que esse nome tem poder e que esse nome é de Jesus Cristo. Mateus capítulo 1, verso 21 vai dizer que esse é o nome que salva todo pecador. João capítulo 20, verso 31 vai dizer que esse é o nome da verdade. Colossenses capítulo 3, verso 17 vai dizer que é tudo que acontece é por meio do nome. E vai dizer também em 1 Coríntios 6,11 que esse nome é que justifica e que santifica. E em Mateus capítulo 18, verso 20 vai dizer que o culto tem que ser reunido através do nome. E quando é reunido através do nome, é exclusivamente para exaltar e glorificar o nome. Então você tem que entender uma coisa: não existe ação mais profética do que dar continuidade para pregar o nome sobre todo nome. Você foi chamado para pregar o nome. O milagre não vai fazer nada além de trazer admiração, a não ser que ele tenha sentido na pregação do nome. Eles reconheceram que Jesus havia convivido com eles. Ficaram perplexos porque eram leigos e letrados, mas falavam com uma sabedoria. E como se trata de um momento profético, eu quero profetizar para a igreja: haverá mentes sábias, cheias de conhecimento, poder, Espírito Santo de Deus, para quando chegar momentos complexos que vão colocar na parede em xeque a pregação do Evangelho, você terá sabedoria para dar continuidade nessa ação profética, que é falar o nome de Jesus. E quando você falar o nome de Jesus, aleijados vão levantar, cegos vão enxergar, surdos vão ouvir, pessoas mortas vão ressuscitar, demônios vão sair, o diabo vai cair como um raio do céu. Eita! Ih, Jesus, que negócio é esse? Tem que chegar no final, senão o pastor vai me dar um chute na garganta, irmão. Vamos fazer o seguinte: vocês não pregam o nome, pode fazer o que quiser, pode fazer milagre,
pode fazer festividade, pode fazer congresso, pode chamar cantor de fora, pode chamar pregador de fora, pode fechar, pode fazer até cruzada evangelista, desde que vocês não falem do nome. Essa é a negociação que o Sinédrio está fazendo com os apóstolos. Vou até beber água. Dá glória rapidinho, irmãos. Vou beber água aqui. Obrigado. É semelhante à negociação de Satanás com a igreja. É a negociação de Satanás com a DEC. Faz o que vocês têm que fazer, mas não mexe comigo e eu não mexo com vocês. E sabe qual foi a pior coisa de Adão e Eva? Não foi ter ouvido a serpente, mas foi ter dialogado com ela. A pior coisa é a gente tentar dialogar com Satanás. Não, pode ficar tranquilo. Faz o que tem que fazer, só não prega o nome. A gente fala, ok, tudo bem. Não, irmãos. Não. O que vai acontecer é o que aconteceu com esses irmãos. Foram ameaçados, eles voltaram para a comunidade. Aí eles voltaram para a comunidade. Vamos supor que Pedro e João chega aqui na DEC e fala assim: irmãos, acabamos de pregar a palavra de Deus, falamos do nome de Jesus, apresentamos a salvação, e esse homem aqui agora está andando conosco. Ele era aleijado, só que nós fomos ameaçados, falando que não é para a gente pregar mais o nome de Cristo, falando que não é mais para pregar o nome que salva, cura e liberta. E eu vou confessar uma coisa para vocês: é difícil encarar essa oposição, porque a minha carne treme e eu tenho medo de receber açoites e da minha família morrer. Aí você vai ver a igreja fazendo o seguinte, irmão: assim que foram soltos, eles voltaram, verso 24. Ao ouvir esse relato, os irmãos unânimes levantaram a voz. A unanimidade que eu preguei no outro culto, irmãos, começa a fazer efeito aqui também, porque eles perceberam que tinha que haver perseverança do começo até o meio da jornada, porque melhor do que começar bem é continuar bem. Melhor do que começar com a presença é continuar com a presença. E tem gente que começa com a presença e no meio do caminho, por causa de negócio, por causa de tribulação, por causa de problema, por causa disso ou daquilo, começa a largar o que é para perseverar. E deixa eu te falar uma coisa: dinheiro é ferramenta, não é propósito. O que é propósito é o Espírito Santo de Deus, é a pregação do Evangelho. Deixa eu te falar, se começar a ser propósito na sua vida, o que é para ser ferramenta, vai enferrujar o que está na tua mão. Eles entenderam, nós temos que começar bem, permanecer bem, porque vai ser difícil de terminar bem. Então vamos fazer o seguinte: nós fomos ameaçados? Fomos. Mas nós servimos o Deus que nós falamos. E eles começam a citar o Salmo 2. Começam a citar o Salmo 2, irmãos. Senhor, reis e nações se levantam contra o teu ungido. Dá coragem, intrepidez para os nossos irmãos continuarem. Dá coragem, unção para os nossos irmãos continuarem. Nós somos poucos, Deus. O diabo, ele tem... Ai, Deus do céu, eu estou arrepiado. Deus do céu, o que é isso? Deus do céu, o que é isso? Rei da glória, ai, que Deus de poder, tem um negócio. Deus de... Ai, Jesus do céu. O diabo tem o seu exército, assim eles clamaram, e é o que minha alma clama agora. O diabo está extremamente fortificado. Eles parecem até ser mais fortes do que a muralha de Jericó, Senhor. Eles parecem até ser mais altos do que o gigante Golias. Eles parecem afrontar mais do que Jezabel. Eles parecem ser mais poderosos do que a Babilônia. Mas o Senhor, Deus, a tua mão é maior do que o universo. A tua mão é potente. A tua mão furada tem poder e glória. Então, ai, Jesus do céu, se você está conectado com o Espírito Santo de Deus, começa dentro da sua alma a receber o revestimento de poder para poder começar a pregar em 2021 nessa cidade. Jesus do céu, meu Deus, é por isso que essa batalha espiritual está me perseguindo o dia inteiro. Satanás, tu vai cair como um raio do céu. Tu vai cair como um raio do céu, diabo. Porque Jesus Cristo é o nosso Senhor. E na medida que eles estão orando, fica de pé, irmão, para fingir que está acabando.
tua mão potente, Deus, venha sobre nós. O revestimento do Espírito Santo venha na nossa vida e nos dê coragem e intrepidez. Irmãos, vai dizer o texto no verso 31 que quando eles estão orando, a expressão espiritual atinge a expressão física, e o lugar que eles estavam começa a tremer. Aqueles homens começaram, meu Deus do céu, a ser como uma manada de cavalos potentes, indo para a guerra, estremecendo o chão. As pedras do chão não aguentaram e não suportaram a oração daqueles irmãos. Você tem noção do que é ser uma igreja que quando ora treme? Sabe o que isso significa? Que o diabo está com medo de você conhecer esse poder. O diabo, ele tem medo de você acordar e reconhecer que o nome de Jesus é que tem poder e que a sua oração pode fazer um efeito a ponto do céu parar, do tempo parar, do céu escurecer de dia. É isso que o diabo tem medo, irmão. Você não acha que Satanás está na espreita ouvindo essa pregação? Você não acha que o diabo não está ouvindo essa mensagem com medo de você acordar? Palavras proféticas. Eu profetizo na vida da nossa igreja um 2021 cheio de almas, de pregação do Evangelho e de manifestações de maravilhas e milagres. Pregação do nome de Jesus Cristo, da manifestação do Espírito Santo de Deus e manifestação de milagres. Mas só que fomos nós que fomos chamados para essa ação profética. E eu peço a Deus que venha para nós coragem e intrepidez para podermos continuar pregando esse nome lá fora. E 2021 nós vamos começar uma ação poderosa para resgatar almas para o Senhor. E as orações de intercessão para quem for lá fora irão estremecer a terra e o mundo espiritual. Eu gostaria de orar para poder entregar para o grupo de louvor. Eu acho que não tem ninguém no lugar do aleijado aqui na igreja. Se tiver alguém no lugar do aleijado que colocou expectativa na igreja e o que recebeu foi esmola, nós temos aqui algo que é maior e melhor do que ouro e prata, que é o nome de Jesus. Se você quiser receber Jesus, vem aqui na frente. E se nós estamos na posição de igreja, nós vamos orar para o ministério Atos finalizar mediante a oração. Então curve sua cabeça ou fique de olhos abertos, olha para cima, desde que você ore, solicitando que esse momento profético venha acontecer em 2021. Espírito Santo da verdade, Espírito Santo de Deus, reis e nações estão contra o teu ungido. Reis e nações estão lutando contra o teu ungido e a tua igreja, mas o Senhor, meu Deus, o teu nome é a nossa riqueza e é o nosso ato profético. Que Teresópolis seja alcançado pelo nome sobre todo nome. Que o estado do Rio de Janeiro seja alcançado pelo nome sobre todo nome. Que o Brasil seja alcançado pelo nome sobre todo nome. Que esse nome, que é o nome de Jesus Cristo Nazareno, seja glorificado e exaltado nessa igreja. Que a ADEC venha propagar o nome de Jesus Cristo Nazareno. Meu Deus, que venha dar sabedoria para os evangelistas, para os diáconos, os obreiros, os pastores, os membros, para pregar o nome sobre todo nome. Que a banda Atos que está atrás de mim receba revestimento de poder para pregar o nome sobre todo nome, para falar do nome sobre todo nome, e através da ministração do nome sobre todo nome, venha ressuscitar, venha levantar, venha ser curado paralíticos, cegos, surdos e oprimidos para a glória de Deus. E assim entrego esse momento da mensagem em tuas mãos e te agradecemos no santo nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus.
Aqueles que querem mais, levante as suas mãos aos céus. Oh, Santo Espírito, desce com fogo. Santo Espírito, oh, Santo Espírito, Deus, incendeia.